E se eu te dissesse que zumbis, apocalípticos detetives traumatizados e robôs superinteligentes fazem parte do mesmíssimo universo literário? Que eles não só coexistem, mas estão todos numa única e gigantesca história? E que o cérebro por trás disso tudo é o maior mistério de todos? Bom, vamos juntos desvendar a origem secreta do Daverso. Olha só que doideira. De um lado, a gente tem todo aquele clima sombrio de investigação, de o roubo, uma trilogia bem no ar sobre policiais e vingança. Do outro, a gente tem a sobrevivência, o desespero de mortos-vivos num mundo acabado por zumbis. São gêneros que, assim, não podiam ser mais diferentes, mas que, de algum jeito, vivem no mesmo cosmos narrativo. E essa mistura não para por aí, não. Nesse mesmo universo, a gente também encontra as aventuras da turma do Davi na escola, sabe? Com os conflitos de amizade, aquela coisa toda. E aí, num salto que é de cair o queixo, a gente vai parar em 6 a 7, uma ficção científica distópica pesada, onde uma inteligência artificial transforma a humanidade em robôs e ainda abre portais para outras dimensões. A pergunta é, como é que tudo isso se conecta? Fica aquela pergunta no ar, né? Que tipo de mente criativa conseguiria bolar tudo isso? Quem é que consegue navegar com essa naturalidade toda entre o pátio da escola, uma cena de crime brutal e uma dimensão sombria e misteriosa? A resposta, eu garanto, vai te surpreender. Bom, chegou o momento, a hora da grande revelação. A peça-chave que conecta todos esses mundos tão diferentes está prestes a ser revelada. E pode acreditar, a resposta é mais chocante do que qualquer portal dimensional ou conspiração criminosa que tem nessas histórias. A resposta para o mistério de quem criou esse universo inteiro, com toda a sua complexidade, com todas as suas reviravoltas, pode ser resumida em um único número. E esse número é 9. É isso mesmo. O arquiteto por trás de tudo, dos detetives, dos zumbis, dos robôs, é Davi Oliveira, um autor de apenas 9 anos de idade. E essa informação não só choca, como ela redefine completamente o jeito como a gente enxerga todo esse universo. Ok, agora que a gente sabe quem é o autor, podemos voltar lá para o comecinho. Onde foi que nasceu a primeira faísca de inspiração para um universo tão gigante? A resposta está num lugar muito mais comum do que a gente poderia imaginar: a escola. É aqui que tudo começa, de verdade. Turma do Davi não é só mais uma história. É a fundação de todo o multiverso. A trama foi inspirada na antiga escola e nos amigos reais do autor. Personagens como o Davi, o José e a Alice Castro não são apenas ficção. Eles são o alicerce real sobre o qual todos os outros mundos foram construídos. Pensa nisso aqui. A escola não é só um cenário qualquer. Ela é a dimensão real. É o ponto de partida onde a realidade do autor vira um trampolim para a fantasia. Tudo, absolutamente tudo, começa aqui, com as memórias e experiências de um menino de 9 anos. E essa conexão não é nem um pouco sutil. Ela é explícita. Lá em Escape Island, que é uma história de sobrevivência numa ilha de zumbis, o personagem Greg sente falta da escola e descreve exatamente essa cena. Agora a gente entende, essa nostalgia não é do personagem, é do próprio autor, o Davi, colocando as memórias pessoais dele num contexto completamente diferente. Beleza, então a gente entendeu que a escola é o ponto de partida. Mas como é que uma história simples sobre amizade explode e vira ficção científica, horror de sobrevivência e tramas policiais super complexas? A evolução da imaginação do Davi é a chave para a gente entender como a realidade se transforma em pura fantasia. Essa progressão criativa é simplesmente fascinante. Começa com a realidade, com os pés no chão, lá na Turma do Davi. Depois, em Turma do Davi em Férias, o fantástico das caras pela primeira vez. E a partir daí, meu amigo, a imaginação decola para o horror de mortos-vivos, para a distopia de 6 a 7 e, por fim, para o crime noir de O Roubo. E este aqui é o catalisador. Em Turma do Davi em Férias, os personagens acham um teletransportador do tempo para escapar de uma enrascada. Essa máquina do tempo, que é roxa, é a ponte narrativa. É o aparelho que literalmente abre as portas do mundo real para os reinos fantásticos que vêm depois. Agora que a gente já entendeu a origem e a evolução, chegamos no ponto de fusão. A ideia que amarra tudo de um jeito genial. Essas não são histórias separadas que compartilham alguns temas. Elas são parte de um único universo conectado, que está destinado a colidir. E isso não é só teoria de fã, não. O próprio autor confirmou. Todos esses mundos são, na verdade, um só. A escola, a Ilha dos Zumbis, o futuro dos robôs, a cidade do crime, tá tudo se movendo para um grande evento de fusão.
O que será que vai acontecer quando eles finalmente se chocarem? Lembra da máquina do tempo roxa? Então, agora olha para a dimensão púrpura de 6 a Ura 7. Ela é descrita como um lugar onde tudo era da paleta roxa. Essa cor não é uma coincidência. É uma linha visual, uma linha temática que conecta diretamente a aventura fantástica da turma do Davi com a ficção científica mais complexa e sombria. As evidências estão aí bem claras. A energia roxa como um elo visual, a nostalgia da escola como um fio emocional, o padrão de grupos de amigos como um arquétipo central e o mais importante de tudo, a confirmação do próprio Davi. Não tem dúvida, tá tudo conectado. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante o alcance narrativo que a gente está falando. Num extremo, o Davi Oliveira cria o personagem Davi, um garoto genial que faz 10 lições em 1 minuto. No outro, ele cria David Sina, um detetive ex-militar traumatizado, que é o protagonista de uma trama policial super complexa, e tudo isso vindo da mesma mente de 9 anos. Chegando ao final dessa análise, o que a gente realmente aprendeu? Que isso não é só um monte de histórias conectadas. É um testemunho do poder sem limites da imaginação, especialmente quando ela é jovem e livre de amarras. Pensa só na complexidade. Um universo com regras de sobrevivência, com portais entre dimensões, com tramas policiais cheias de detalhes e com uma linha do tempo que vai do presente até um futuro distópico. Criar isso tudo e conectar de forma coesa aos 9 anos de idade é um feito simplesmente extraordinário. E tudo isso deixa a gente com a última pergunta. Se uma mente de 9 anos consegue construir um multiverso tão complexo a partir das memórias de um pátio de escola, qual é o verdadeiro limite da nossa própria imaginação? O Daviverso sugere que talvez, simplesmente, não exista um.